Bom dia, meu amigo, minha amiga. Dando continuidade aí ao estudo sobre o amor, hoje a gente vai falar ainda de 1 Coríntios 13, versículo 5, que diz assim: o amor não se irrita facilmente. Os comentários que eu vou trazer aqui, quase todos, são do Russell Norman Champlin, tá bom? E o Russell Norman Champlin explica o seguinte, que a palavra original, o significado dela não é irritável, ele não se deixa provocar. E curioso que essa palavra que foi utilizada aqui em 1 Coríntios foi a mesma utilizada na briga, na contenda entre Paulo e Barnabé. Você imagina assim, dois gigantes da fé, dois homens dos mais importantes a partir dos apóstolos ali de Jesus, eles caminhavam juntos e por causa dessa irritabilidade, por causa dessa contenda que aconteceu entre eles vieram a se separar por um tempo. Assim como eu falei no vídeo anterior, uma conclusão que eu e Márcia temos chegado, que essas palavras que Paulo escolheu para definir o que era e o que não é amor, não foram escolhidas assim aleatoriamente. Creio na inspiração divina, mas o interessante é que nessa inspiração que Paulo recebeu, ele foi muito didático a utilizar. E quase todas as palavras que nós estamos usando, essas últimas, né, todas elas culminam na mesma questão: arrogância, egoísmo e orgulho. E a irritabilidade também, por trás da irritabilidade, você também vai encontrar arrogância, egoísmo e orgulho. É muito comum você encontrar em pessoas que são irritadiças, pessoas que se magoam com muita facilidade, que criam caso por qualquer coisa, que na primeira ofensa que ela recebe, ela já bate de primeira, como muita gente fala, né, não leva desaforo para casa. Muitas dessas pessoas, elas se amarguram ante ofensas reais ou imaginárias. Tem pessoas que você vai ver que ela se ofende por coisas realmente que foram reais, palavras ou atitudes que tinham a intenção realmente de ofendê-la, de magoar, mas também, muitas das vezes, são por ofensas imaginárias, por deduções. A pessoa, ela agiu assim, você viu o olhar que ela fez, você viu a coisa que ela falou, você viu... E muitas das vezes isso não é verdade. Quantas e quantas brigas eu tive com a Márcia por questões que não tinha, nem eu tinha intenção de ofendê-la, e nem ela tinha a intenção de me ofender, mas porque nós estávamos nesse mau costume da irritabilidade. Isso muitas das vezes nos levou a ter crises ou brigas que às vezes chegou a se estender por semanas, por coisas que não precisavam nem ter acontecido. A irritabilidade, ela é um vício que ela é desenvolvido. Esse tipo de pessoa passa tanto tempo vivendo esse estilo de vida, de se irritar por qualquer coisa, que acaba desenvolvendo um hábito, um vício, que é difícil de você perder depois. Eu tenho um pastor, que eu não vou citar o nome, porque hoje ele é um cara bastante polêmico, mas é um vídeo antigo que eu assisti dele, e ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte, em relação a esse versículo, que a pessoa que não sabe amar porque se irrita facilmente, ela cria caso por qualquer coisa. E ele falou o seguinte: o amor não enche o saco. Não sei se essa palavra para você ela é ofensiva ou não, mas ela é realmente uma realidade que você verifica em muitas relações que a gente vê por aí, seja de amizade ou relação amorosa, mas realmente tem gente que enche o saco, cara. Tem pessoas que são muito difíceis de convivência, porque são pessoas extremamente críticas, criam caso por qualquer coisa que você fala ou faz.
é motivo para, de repente, para uma crítica ou para uma palavra mais áspera, para uma, de repente, você parar de falar com o outro. Isso é muito chato, é muito desagradável. E isso, com certeza, não é amor. Existem muitas pessoas que nas suas crises conjugais param de falar com o outro, ou às vezes se estende, de repente criam punições, né? Muito comum, do tipo assim, você vai ficar sem sexo por uma semana. Isso, honestamente, eu não sei quem está se beneficiando com isso, além do diabo, né? Mas eu não consigo imaginar nenhum fruto positivo de uma atitude como essa. Eu vou até um pouco mais longe, isso não deveria ser uma atitude nem de cristão, tá? Se você age assim, deixa eu te dizer, você está agindo errado, você está jogando contra o seu próprio casamento, se jogando contra o seu próprio marido, os seus próprios filhos. Não faça isso, tá? Muitos adultos cresceram sem aprender a ouvir não dos seus pais e tornaram-se pessoas egoístas, pessoas que quando são contrariados ficam facilmente irritados. Eu tenho certeza que ao ouvir essa frase você pensou em alguém, quem sabe, né, até em si mesmo, né? E por fim, eu queria te falar um outro ponto aqui. A irritabilidade, ela gera ressentimento. O grande problema dessas crises conjugais não é o fato de haver a crise. A crise em si, às vezes, ela é até uma oportunidade. Eu conheço casais que vivem tanto tempo dentro de crises não resolvidas que ela vai acumulando raiva, dor, tristeza, ressentimentos mesmo, e chega a um ponto que ela já não aguenta mais. Chega a um ponto que ela não quer mais ouvir falar nem do outro e nem não consegue mais conceber viver dentro daquela vida infeliz que ela veio carregando por tanto tempo, por tantos anos. E de repente dá um basta. Tá? Não faça isso. Tá? Quando você tiver algum tipo de conflito com seu marido, resolva, lute. Tá? A pior coisa que você pode fazer pelo teu casamento é você ter um problema e você não batalhar por ele, não lutar para resolver esse problema. Se você ficar estendendo muito tempo, você pensa que talvez esteja ajudando, mas na verdade você está matando o teu casamento, matando a tua relação com o teu marido. Tá? Quantas e quantas vezes eu conheci casais que ficaram protelando por uma situação até chegar ao ponto dela não aguentar mais e ela dar um basta, e aí realmente ela não encontra mais forças para lutar. Ela não encontra mais forças para sair daquele buraco que ela se meteu. Então não faça isso. Tá? Se você tem uma crise, entenda isso como uma oportunidade de melhora. Mas se você não resolver aquela bolinha que podia ser do tamanho de uma bola de gude, vai virar uma bola de neve, uma bola gigante, uma avalanche que você talvez não consiga mais resolver depois. Então, lute pelo teu casamento. Não deixe realmente essas pequenas irritações da vida se transformar em coisas grandes, em ressentimentos que você tenha dificuldade de lutar. Entenda uma coisa. Existem pessoas que elas são tão arrogantes, elas têm tanta dificuldade de se abrir, tanta dificuldade, eu vou até dizer assim, elas são tão mimadas, que de repente a crise se expandir para um ponto de chegar perto de uma separação ou de causar assim, um desconforto tão grande que a pessoa realmente precisa tomar uma atitude. Eu vejo nisso assim, uma grande oportunidade gerada até, de repente até pelo próprio Deus, para que você saia desse comodismo, para que você lute realmente, saia desse casulo de viver dentro de si mesmo, dentro do seu próprio eu, para que você encontre forças para
encontrar saídas para você lutar pela tua vida, por aquilo que realmente vale a pena viver. Não vale a pena ficar vivendo essa vidinha medíocre de ficar brigando um com o outro o tempo todo, ou de ficar, de repente, engolindo sapo quando você realmente, quando aquilo que o outro está fazendo te magoa, te entristece. Se aquilo que ele está fazendo para você é insuportável, abra sua boca e fale. Mas não simplesmente seja covarde de terminar uma relação sem primeiro lutar. Tá bom, querido? Não sei se o que eu falei hoje é algo que vai te desagradar. Sinceramente, eu também não estou preocupado com isso, porque eu creio que realmente aquilo que eu estou falando hoje aqui, para mim, é uma verdade, foi algo que eu vivi e que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de engolir o meu orgulho, lutar pelo meu casamento e hoje viver assim, a felicidade, viver o galardão, o prêmio, vamos dizer assim, de ter lutado ao lado do Senhor. Obrigado pela sua atenção, se você ficou até aqui. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo.